Paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no meu e no seu canal DNA Bíblico. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se encontrou perdido, vulnerável, sem direção? Quantas vezes você se deparou em situações em que buscou uma solução, mas não havia nada para resolver o seu problema? A Bíblia nos ensina aonde encontrar a resposta para esses momentos difíceis. A Bíblia nos apresenta Deus de muitas maneiras e de muitas formas. Ela apresenta Deus como rei, como criador, como juiz. Mas hoje a Bíblia nos apresentará Deus de uma forma bastante diferente. Apresentará Deus como um pastor. Hoje estaremos refletindo no Salmo 23, o Salmo do Pastor. E eu quero falar com você, hoje é a primeira vez nos visita. Não custa nada você se inscrever, então se inscreva, faça parte da família DNA Bíblico. E você que já é membro do nosso canal, mas muitas vezes se esquece de curtir e de compartilhar e de comentar. Faça isso, nos ajuda a crescer e cumprir o nosso propósito, de compartilhar as boas novas de salvação. Dito isso, vamos para o vídeo. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. Quem nunca ouviu falar sobre esse salmo? Esse salmo está entre os mais conhecidos e mais amados de todo o livro de Salmo e até mesmo de toda a Bíblia. Na reflexão de hoje eu quero destacar 3 pontos deste salmo. Primeiro, nós iremos destacar um retrato do cuidado divino para com seu povo. Segundo, mostrar que esse salmo não tem um fim em si mesmo, mas ele encontra a plenitude do seu significado na encarnação de Jesus Cristo. E terceiro, como podemos aplicar os ensinos do Salmo 23 na vida do cristão de maneira prática. Venha ser abençoado com o Salmo 23. Como vimos no começo, a Bíblia apresenta Deus de várias maneiras, e a mais recorrente no Antigo Testamento é a figura do pastor. É certo que para nós é estranho relacionar Deus com o pastor, porque não é algo corriqueiro do nosso dia a dia. No entanto, para os hebreus naquela época, era algo muito comum e muito significativo. O papel do pastor, no contexto hebraico daquele tempo, tinha como propósito cuidar, guiar, prover e proteger as suas ovelhas. Ora, haja vista que o escritor do Salmo 23, o grande rei Davi, que antes de se tornar rei, na sua juventude era um pastor. Ou seja, Davi, que escreveu esse salmo, sabia muito bem a via de mão dupla nesse relacionamento entre o pastor e a sua ovelha. Nos primeiros versos, Davi expressa a sua total confiança e a sua dependência no cuidado divino, quando ele diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu prefiro uma tradução que diz assim: O Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Os verbos nos primeiros versículos, como levar-me, guiar-me, refrigerar-me ou fazer descansar, não implicam ausência de momentos difíceis de tribulação, mas nos ensinam que a providência divina sempre estará conosco. Na vida de uma ovelha de Deus pode faltar tudo, menos a presença graciosa do bom pastor. Não podemos nos esquecer que todas as expressões que Davi relaciona a Deus nesse salmo expressam o caráter fiel e provedor de Deus para com seu povo. Quando buscamos estudar o Salmo 23 e olhamos para a figura da ovelha, encontraremos informações que as ovelhas são ingênuas, bobas, que se desviam do caminho facilmente e muitas vezes se colocando em perigos de morte através de feras e animais do campo. Isso parece que fica muito claro no versículo 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui nos ensina que a caminhada cristã nesta vida não será um mar de rosas. Pelo contrário, muitas vezes encontraremos perigos de morte, perseguições,
afrontas, mas uma coisa é certa e que não pode se colocar em dúvida: Deus não deixará o seu povo só. Deus não deixará uma ovelha desgarrada só. Pelo contrário, a Bíblia nos promete, como já vimos em outros vídeos, que a presença do Senhor sempre estará com o seu povo. O bom pastor nos protege dos inimigos. O bom pastor unge a nossa vida com óleo do Espírito Santo para que a gente seja cheio da sua presença. Certamente nessa caminhada não estamos sós. No final deste salmo, Davi personifica dois atributos de Deus: bondade e misericórdia. Aqui eu vejo a bondade e a misericórdia como dois seguranças que não perdem o cristão de vista em toda essa caminhada. Esses dois seguranças, bondade e misericórdia, estarão por toda a vida acompanhando o cristão até levá-los às mansões celestiais. Salmo 23, que se inicia com uma expressão, uma confissão de um relacionamento íntimo que começa aqui nessa vida, entre o indivíduo e o seu Deus, e termina com um teor escatológico, quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nessa caminhada, nesse relacionamento entre o pastor e a ovelha que se inicia nessa vida, terminará, ou melhor, terá o seu início de uma maneira plena e completa dessa comunhão entre Deus e o seu povo no final, na escatologia, no dia escatológico. E concluindo, este salmo não tem um fim em si mesmo. Esse salmo, ele conta a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Como vimos, no Antigo Testamento, em muitas passagens, Deus, o Pai, é chamado de o pastor de Israel. Eu quero trazer duas passagens no Antigo Testamento que nos mostram Deus, o Pai, se referindo ao grande pastor de Israel. A primeira passagem está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 11, que diz assim mesmo: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Porém, é em Ezequiel, capítulo 34, que Deus se autodenomina como pastor de Israel. E é nessa passagem que ele faz uma promessa que se cumpre cabalmente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ezequiel 34, do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados na terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali elas se deitarão em boas pastagens e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Sem dúvida, essa promessa se cumpriu na encarnação e no ministério de Jesus Cristo. Veja como Jesus se auto-intitula como pastor. Veja, no Evangelho de João, capítulo 10, 11, 14 e 15, nas palavras do próprio Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No capítulo 10, nós vemos de uma maneira muito mais profunda o papel do pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Aqui agora, Jesus, a plenitude da promessa do bom pastor, mostra qual é esse relacionamento entre ele e os seus seguidores. Como falei anteriormente, as ovelhas são ingênuas, até bobas, mas uma coisa é certa: as ovelhas possuem uma audição muito restrita. Elas só reconhecem e obedecem à voz do pastor. Veja que Jesus fala no próprio capítulo 10 de João, do versículo 2 ao versículo 5, que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro o abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz
dos estranhos. Também no versículo 27 e 28 desse próprio capítulo 10 de João, Jesus fala também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. No capítulo 10 de João, Jesus não somente se autoproclama pastor, mas ele diz: eu sou o bom pastor. Como bom pastor, ele não somente cuida, guia, provê e também protege. Mas aqui nesses últimos versículos que nós lemos, Jesus faz duas promessas maravilhosas que não devemos nos esquecer quando estivermos passando por momentos difíceis. Primeiro, ele nos dá vida eterna. Não há vida eterna em outro lugar. Somente Jesus Cristo concede vida eterna. E essa vida eterna veio através do seu sacrifício e de sua ressurreição. Segundo, ele nos promete uma segurança inabalável. Nenhuma das suas ovelhas, pelo qual ele deu a sua vida e derramou o seu sangue, se perderá. Nenhuma daquelas que verdadeiramente lhe deu a sua própria vida perecerá. Ninguém, nos céus ou na terra, sejam visíveis ou invisíveis, poderá arrebatar uma única ovelha de suas mãos, porque isso implica dele ser um bom pastor. Por fim, outros seguidores de Cristo testificaram nos seus escritos que Jesus não é somente o bom pastor, mas ele é o supremo pastor. Veja que Lucas cita as palavras de Paulo quando ele estava se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, versículo 28, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. De maneira semelhante, o escritor de Hebreus descreve Jesus do seguinte modo. Veja, Hebreus no capítulo 13, versículo 20, que diz assim mesmo: ora, o Deus de paz, que tornou trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Já Pedro descreve Jesus da seguinte maneira na sua primeira carta, lá em 1 Pedro 5, versículo 4, que diz assim: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. O próprio João, quando está recebendo do próprio Cristo visões das coisas futuras, descreve no livro de Apocalipse palavras de consolo e esperança para o rebanho de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor que deu a sua própria vida para dar vida eterna para todos aqueles que creem nele, para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Todos aqueles que fazem parte do rebanho de Cristo conseguem, entendem, assimilam a voz de Cristo e obedecem a sua voz. Hoje, Jesus está fazendo ouvir a sua voz neste momento através da exposição da sua palavra. Qual será a sua atitude? Será que você será como muitos que desprezam a voz do único pastor que pode dar a vida eterna? Ou você tem obedecido à voz de Cristo? E você já aceitou Jesus como supremo pastor da sua vida? Você tem escutado a voz do bom pastor? Você tem obedecido à voz desse pastor que pode lhe dar a vida eterna? Deixe nos comentários como Cristo tem sido o seu bom pastor, como ele tem guiado, protegido, provido na sua vida espiritual. E que essa palavra venha ser bênção e bálsamo para a sua alma. Compartilhe, se inscreva, seja um instrumento de Deus para levar a palavra dele àqueles que necessitam. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.